Este evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, o Instituto Justiça e Cidadania, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador científico do seminário, Ricardo Vilas Boas Cueva. A excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e coordenadora científica do seminário, Mônica Cifuentes. O excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Carvalho Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. O excelentíssimo senhor defensor público-geral federal Carlos Eduardo Barbosa Paz. O excelentíssimo senhor Inácio Goicoechea, oficial de ligação da Conferência da Haia para a América Latina. O excelentíssimo senhor Felipe Sarmento, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradecemos a presença dos senhores ministros, magistrados, promotores, embaixadores, procuradores, defensores, advogados, professores, servidores da Justiça, servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo e estudantes. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, coordenador científico, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, desembargadora federal do TRF da Primeira Região, coordenadora científica Mônica Cifuentes, Roberto Carvalho Veloso, juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federal do Brasil, Carlos Eduardo Barbosa Paz, defensor público geral federal, Inácio Goicoechea, oficial de ligação da Conferência da Haia para a América Latina, e também quero saudar a especial participação e presença do advogado brasileiro Felipe Sarmento, secretário-geral da OAB, e neste ato representando todos os advogados brasileiros. Também destaco a presença de algumas autoridades, do Aloysio Correia, do Teófilo Antônio Miguel Filho, do Luiz Alberto Aurvale, do Vicente Oliveira Silva, do embaixador da Croácia no Brasil, do Rodrigo Sampaio e também do Doug, ministro conselheiro para assuntos conculares da Embaixada. Em especial, eu quero destacar a presença do meu queridíssimo amigo e ministro Gugel. Em seu nome, eu estou também saudando todos os desembargadores federais e os magistrados federais e estaduais. Senhoras e senhores, é com muita alegria, com muita satisfação que recebi a incumbência da ministra Laurita Vaz para, em nome do STJ, abrir
esta solenidade, subtração internacional de menores. Mas com muito mais alegria, recebi o convite do ministro Raul Araújo, coordenador geral deste evento, e de seus coordenadores científicos, ministro Ricardo Cuevas e a desembargadora Mônica Cifuentes, para participar deste conclave, no qual serão discutidos temas alusivos à subtração internacional de menores. A Convenção de Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e também a Convenção Interamericana, que é de 1989, sobre a restituição internacional de menores, são tratados que têm por objetivo proteger o bem-estar, a garantia e a proteção de crianças em situação de ruptura familiar e que foram deslocadas de forma abrupta de seu país de residência habitual ou que estejam sendo retidas sem autorização de um dos pais em outro país, buscando retorno imediato e seguro ao seu país de residência habitual. Sendo este destaque o país em que a criança encontrava-se residindo imediatamente antes de seu traslado ou retenção ilícita. Tudo isso serão discutidos, analisados, debatidos com muito cuidado pelos senhores palestrantes, pela uma preocupação maior dos coordenadores científicos deste evento. Como se sabe, destaco, o sequestro internacional de crianças é um debate que polariza as atenções no cenário jurídico nacional e internacional, pois envolve questões familiares de extrema relevância para a sociedade, afetando de forma direta as crianças e os adolescentes, que são retirados do convívio da pessoa que tem a sua guarda legal. No Brasil, o Poder Judiciário está atento e é chamado a resolver essas questões e as discussões que serão travadas com plena certeza neste seminário por palestrantes e debatedores que conhecem e vivenciam a temática em seu dia a dia, certamente contribuirão para esclarecer as várias facetas que envolvem a subtração internacional de menores. Como diz Eclesiastes, é tempo de terminar e mais para ouvir. Em razão disso, sem mais me alongar, reitero o meu agradecimento ao ministro Raul Araújo, ao ministro Ricardo Cueva e à desembargadora Mônica Cifuentes pelo convite para participar deste seminário e desejo a todos e a todos os participantes excelente aproveitamento para o exercício de suas atividades. E eu encerro minhas palavras dizendo, com muito amor podemos transformar as pessoas. Com muito amor confiamos e acreditamos no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora desembargadora Mônica Cifuentes, coordenadora científica do seminário. Perdão. Com a palavra, excelentíssimo senhor ministro Cuevas. Perdão. Muito obrigado. Eu saúdo o ministro Humberto e os meus queridos colegas aqui presentes, ministro Og, ministro Gurgel,
Saúdo a desembargadora Mônica Cifuentes, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades judiciárias aqui presentes, o doutor Veloso, presidente da JUF, que se empenhou com apoio pessoal para a realização desse evento, doutor Carlos Eduardo Paz, defensor público federal, doutor Felipe Sarmento, secretário-geral do Conselho Federal da OAB, que nos honra com sua presença. Esse evento tem uma importância bastante singular, porque ele marca, talvez, um ponto de inflexão na interpretação, ou pelo menos tentamos fazer isso, um ponto de inflexão na interpretação e na aplicação da Convenção de Haia sobre o sequestro internacional de crianças, como era chamada, ou como chamamos hoje, subtração internacional de crianças. Como todos sabemos, ela é um instrumento de cooperação internacional de caráter marcadamente processual, que tem por finalidade assegurar o retorno de crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado contratante ou que nele estejam retidas indevidamente. E com isso, fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num Estado contratante. Para isso, os Estados devem se valer de procedimentos de urgência, que são descritos em todos os guias de boas práticas, como aqueles procedimentos que enfatizam a celeridade como da essência da Convenção. Portanto, esse é um princípio-chave, a celeridade na aplicação da Convenção. Há uma certa tensão na interpretação da Convenção, aqui mesmo no STJ, que, em princípio, é quem detém a última, ou talvez a penúltima palavra na matéria, pelo menos na aplicação do direito federal infraconstitucional, é quem detém a última palavra. E houve alguma tensão na interpretação dessa Convenção. Por exemplo, no que diz respeito às exceções que permitem ao Estado requerido deixar de repatriar o infante que foi subtraído a seu lugar da residência habitual, uma interpretação original no sentido de que não era possível superar o entendimento exarado pelo juízo na origem, ou seja, a sentença que considerava aplicável aquela exceção pelo fato de a criança já estar integrada ao novo meio, por se tratar de uma situação consolidada, não seria passível de sindicabilidade, não seria passível de controle pelo STJ, incidiria a súmula 7, que proíbe que o STJ reanalise os fatos apreciados na origem. Esse é um julgado paradigmático, o recurso especial 900.262. Mas, já naquela ocasião, 2 votos vencidos, e naquela época a matéria era apreciada na seção de direito privado. Isso mudou, hoje é a seção de direito público, que é composta primariamente por juízes federais, ou pelo menos juízes que são oriundos da Justiça Federal. Naquela ocasião, já havia 2 votos vencidos importantes. O ministro Ari Pargênere, por exemplo, fez questão de frisar que o tribunal local contrariou literalmente o artigo 13b da Convenção, porque deixou de ser comprovado risco grave para a criança. Não se está discutindo qual o interesse do menor. Aqui se está diante de uma convenção que coíbe o sequestro de criança, ainda que realizado pelo pai ou pela mãe, e define qual o juiz competente para processar e julgar a demanda daí resultante. A presente decisão não pode ir além dessa definição. O ministro Menezes Direito, por sua vez, também foi vencido e registrou, aspas, a convenção, ao contrário do que disse o julgado recorrido, não se destina a coibir os prejuízos causados ao menor com a retenção ilícita. Pelo contrário, o objetivo da convenção foi exatamente o de evitar a revisão ilícita. Esse entendimento foi depois superado por outros julgados,
da lavra, por exemplo, do ministro Napoleão. O ministro Humberto tem um papel, não por estar aqui ao meu lado, mas tem um papel decisivo nisso. Foi relator de vários casos importantes. Ele, por exemplo, fez a distinção entre a retenção velha com aquela que tem mais de um ano, até que tenha sido formulado o pedido, Humberto Gomes de Barros. na qual se admite, né, a maior latitude do controle jurisdicional na origem e a retenção nova, entendida como aquela que é objeto de um pedido menos de um ano depois da retirada da criança do país da guarda. Nessa hipótese, o ministro Humberto, relator do recurso especial 1.351.325, fixou o entendimento que é desnecessária a perícia quando se tratar dessa retenção nova. Como o genitor subtraído foi diligente ao pedir rapidamente o retorno da criança, foi indeferido foi o pedido de exame pericial, que tenderia a retardar desnecessariamente a decisão judicial, sem que se evidenciasse quaisquer das circunstâncias que, a teor da própria Convenção de Haia, autorizam o magistrado a impedir a repatriação. Como se vê desses rápidos exemplos, há uma permanente tensão entre o cumprimento estrito do dever de repatriar a criança ilicitamente subtraída de seu país de residência habitual e a ponderação das circunstâncias peculiares de cada caso, levando-se em consideração o bem-estar físico e psíquico do infante. É compreensível que seja assim, pois o crescente problema da subtração internacional de crianças envolve dramas humanos que não se subsumem inteiramente a uma regra geral. As exceções ao cumprimento da Convenção, nela previstas, devem ser analisadas caso a caso, até que o magistrado forme o seu convencimento, valendo-se, para tanto, de perícias ou da oitiva do próprio menor, quando isso for possível. É evidente, contudo, que a instrução do processo, mediante a adoção de tais providências, não pode se prestar a criar dificuldades ou mesmo a impedir o cumprimento das obrigações previstas na Convenção. A instrução há de ser célere e objetiva, de modo que a tramitação processual da ação de repatriação ou da ação de guarda não crie um fato consumado que impeça o retorno da criança a seu país de residência habitual. A exemplo de outros países, por exemplo, Uruguai, talvez seja conveniente, no futuro, criar um rito especial para as ações de repatriação, a fim de permitir a regular tramitação do processo e uma instrução probatória adequada num curto período, de modo a ensejar uma decisão justa e célere. É preciso registrar que, no âmbito da implementação da Convenção, importantes passos têm sido tomados. Por exemplo, há um controle rigoroso na saída, nas fronteiras do Brasil, de crianças. Eu mesmo, ao sair com a minha esposa e a minha filha de 11 anos do Brasil, mais uma vez já tive que dar longas explicações sobre a razão por que eu saía, quais os documentos com os quais eu saía, mesmo estando os dois pais juntos. É muito comum isso. Na Argentina, há o controle de entrada, né? Quando se vai, por exemplo, de Foz do Iguaçu para Puerto Iguaçu, até lá, por terra, há um controle de entrada do menor para evitar. Esse cuidado não se verifica em muitos países, né, que apenas controlam a entrada do infante, mas não a saída. Aqui no Brasil também, por exemplo, há o apoio da assistência judiciária gratuita através da Defensoria da União, há uma lei de justiça gratuita, enfim, há uma série de cuidados que em muitos países avançados não existem. Lá, o genitor desprotegido fica realmente desprotegido, ele não tem assistência jurídica, ele não tem o benefício da assistência judiciária gratuita, ele não tem qualquer tipo de apoio sequer das autoridades centrais. Então, é preciso levar em conta que eventuais dificuldades de implementação no Brasil decorrem da natural morosidade do sistema, do fato de termos muitos recursos, do fato também de, muitas vezes, algumas questões subirem a tribunais superiores, o que não é comum em outras jurisdições. Seria conveniente, talvez, adotarmos um rito próprio, mais célere,
e discutirmos isso no Congresso no futuro não muito distante. Com essas breves palavras, então, agradeço a atenção de todos. Acho que a co-coordenadora, a desembargadora Mônica, tem algumas palavras mais sábias do que as minhas para dizer. Muito obrigada, ministro Cueva. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente todas as autoridades presentes, não só os componentes da mesa, como também as pessoas que estão aqui presentes nesse auditório, na pessoa do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, como também do Conselho da Justiça Federal, e agradecer, na pessoa de Sua Excelência, todo o apoio que nós temos recebido para a divulgação da Convenção de 1980, que o senhor bem sabe, ministro, como ministro que já julgou essa matéria, que é um dos maiores pontos nevrálgicos do Brasil na aplicação da Convenção, é exatamente a necessidade de treinamento dos seus juízes, dos operadores de direito, para o melhor conhecimento dessa Convenção. Então, essa iniciativa do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também do Conselho da Justiça Federal, ela já é o segundo evento que nós fazemos dessa natureza, com aí a coordenação científica do ministro Ricardo Cueva, e tem sido sempre exitoso. Esses nossos encontros têm sido exitosos. Gostaria de cumprimentar o co-coordenador, né, que, na verdade, é o coordenador científico, de fato, desse evento, que é o ministro Ricardo Cueva, que tem demonstrado, durante esses anos, uma sensibilidade ímpar para esse tema, embora seja ministro de uma seção especializada em direito privado, Sua Excelência, com o conhecimento que tem de tratados internacionais e da responsabilidade que o Brasil assume perante os órgãos internacionais para cumprir esse tratado, tem sido, eu digo que ele é o ministro de ligação para a Conferência da Haia, de Direito Internacional Privado, porque ele tem realmente se empenhado da divulgação, não apenas desta convenção, mas especialmente dessa convenção, como também de outras convenções internacionais, daí porque Sua Excelência tem encabeçado e tem tomado a iniciativa da realização de vários seminários no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nessa área da cooperação jurídica internacional. Gostaria de agradecer, ministro Humberto Martins, especialmente o pessoal do Conselho da Justiça Federal, Maria Amélia, José Guerreiro, Jaqueline, todos os servidores que, com uma dedicação sem igual, contribuíram e estão sempre atentos e muito empenhados na realização desses seminários, e que eles tenham o mais alto nível científico de participação e de divulgação possível. E gostaria também de tomar a liberdade de cumprimentar aqui a minha colega, juíza Mary Sheffield, que, com grande esforço pessoal, se deslocou do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, para estar aqui conosco. A juíza Mary Sheffield é uma juíza que tem trabalho reconhecido nos Estados Unidos da América, ela tem vários prêmios, é juíza na área de infância, na área de tráfico internacional de crianças, como será lido do relatório, do currículo, dela, daqui a pouco, pelo ministro Gurgel de Farias, mas, especialmente, minha amiga pessoal, pessoa com quem eu tenho trabalhado durante todos esses anos, porque ela é uma das representantes dos Estados Unidos como membro da Rede Internacional de Juízes da Haia, e quero dizer, juíza Mary, que é uma honra e um prazer muito grande para nós, no Brasil, recebermos Vossa Excelência aqui entre nós para divulgar essa sua experiência como juiz de enlace, juiz membro da Rede Internacional de Juízes da Haia. Muito obrigada, e nesse ponto eu agradeço também à Embaixada Americana, que nos facilitou
essa vinda da ministra Mary, como também do oficial de ligação, o oficial representativo da América Latina para a Conferência da Haia, o Inácio Goicoechea, doutor Inácio Goicoechea, aqui presente. Eu vou encerrar apenas dizendo que um dos pontos chaves da Convenção da Haia de 1980, reconhecidamente, tem sido o tempo. O Brasil, infelizmente, ainda não conseguiu alcançar o tempo ideal no cumprimento dessa convenção, de modo a alcançar o melhor interesse da criança. Daí porque, ministro Humberto, a necessidade cada vez maior da realização desses seminários, desses eventos, porque quanto mais a convenção é divulgada, quanto mais os juízes, os operadores do direito se tornam conscientes da sua importância e se tornam também mais aptos a trabalhar com esse instrumento, melhor e mais rápida será o cumprimento dessa convenção. E, nesse ponto, eu gostaria de ressaltar aqui, com muita alegria, a inovadora iniciativa tomada pelo ministro Og Fernandes, que está aqui presente, no sentido de que, recebendo uma ação dessa natureza no Superior Tribunal de Justiça, e certamente, pelo que eu conheço de Sua Excelência, sensibilizado com a demora do processo, ele tomou a iniciativa de chamar as partes e tentar uma conciliação. Isso, os senhores muito bem sabem, que no STJ não se examina provas. No entanto, Sua Excelência, sensibilizado com o caso, ele resolveu, eu imagino, não é, ministro Og, que para tornar o procedimento, chegar a um acordo entre as partes, favorecendo o interesse do menor, não apenas quanto à sua situação pessoal, mas também para agilizar o cumprimento da convenção, ou, se não, ao menos a resolução daquele problema familiar latente, Sua Excelência tomou essa grande iniciativa, para a qual eu, inclusive, peço palmas do auditório, porque foi... Sua Excelência está de parabéns por ter tomado isso, e espero que essa iniciativa seja replicada pelos nossos juízes ao aplicarem a convenção, fazendo com que essa mediação, essa etapa importante da conciliação, cada vez mais incentivada pelo Escritório Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, possa conduzir a resultados mais satisfatórios e mais rápidos no cumprimento da nossa convenção. Mas, então, ministro Humberto Martins, agradecendo mais uma vez Sua Excelência, eu, então, finalizo aqui minhas palavras, agradecendo o ministro Ricardo Cueva e esperando que os senhores tenham um proveito enorme desse seminário e que possam aqui angariar os conhecimentos que são assim necessários, para a correta aplicação da convenção. Muito obrigada. Neste momento, desface a mesa de abertura para darmos sequência a este seminário. Convidamos para compor a mesa para a palestra inaugural, como presidente, o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria. E como conferencista, a excelentíssima senhora juíza Mary Sheffield. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria. Eu gostaria de iniciar aqui os trabalhos, agradecendo o convite que me foi feito pelos coordenadores do evento, o ministro Ricardo Cueva, meu amigo, e a desembargadora Mônica Cifuentes, do Tribunal da Primeira Região. Gosto sempre de dizer com muito orgulho que a minha origem é a Justiça Federal, né? A nossa Justiça Federal. Então, com isso, faço esse registro cumprimentando também o presidente da nossa JUF,
Dr. Roberto Veloso, e também cumprimentando os meus queridos amigos, o nosso vice-presidente Humberto Martins e o nosso ministro Og, que tem aí um caso relevante que começou ali a ser analisado no âmbito da nossa primeira sessão e que depois, então, ele resolveu tentar fazer uma conciliação, como foi mencionado pela nossa desembargadora Mônica Cifuentes. Eu gostaria também de fazer uma saudação a todos os presentes, não é? Vejo aqui colegas magistrados federais, certamente desembargadores, advogados, não é? Então, o tema é por demais relevante e hoje estaremos sendo brindados com a palestra da juíza Mary Sheffield, não é? Que irá nos falar acerca de tema tão relevante com relação à subtração internacional de menores. Eu tinha aqui no meu script também fazer uma rápida apresentação da juíza, mas não estou encontrando aqui. Não sei se fui pego aqui, me desculpe, mas era para estar aqui, não me deixaram. Então, pelo menos estava no meu script. Eu vou contar uma rápida história, de vez em quando vê se chega essa apresentação, mas ontem, por curiosidade, eu fui pegar no Google, porque o Google nos auxilia muito, né? Eu fui pegar, no caso, exatamente o currículo da nossa juíza, vi que ela é doutora, não é, por Universidade da Flórida, e só que quando eu coloquei o nome Mary Sheffield, apareceu o nome de uma líder religiosa em Detroit. E eu disse, só pode ser um homônimo, né? Porque a nossa juíza certamente não... Está aqui? Aqui, olha, estou dizendo que está aqui, mas eu quero provar que não está. Mas, bem, no caso, era uma líder religiosa que estava, inclusive, começando uma carreira política na cidade de Detroit. E quando eu comecei ali, eu disse, não pode ser. Mas eu vou ficar tranquilo, porque eu vi o script e vi que estaria lá o currículo dela para a minha apresentação. Quando eu chego aqui, que eu abro, aí eu peço minhas escusas, mas certamente chegará em breve, não é, para que a gente possa fazer a apresentação da nossa ilustre palestrante, que, como disse a nossa desembargadora Mônica, veio de tão longe, com um esforço muito grande, dos Estados Unidos, para fazer a sua exposição. De modo que, para que não vamos perder tempo, eu vou inverter um pouco, eu peço minhas escusas mais uma vez, por não estar aqui com o currículo da senhora, mas já passo a palavra para a senhora para que possamos ser brindados, então, com a apresentação. Com a palavra, a juíza Mary Sheffield para fazer a sua exposição. Thank you. Thank you very, very much. First, let me start out by saying that I am not a religious leader. I sort of like the idea in a peculiar way. Whoops, sorry, let me turn this off. Yeah, better. That is the best introduction I've ever had. Let me say that, first of all. I've never been able to claim all these things, but now that I have found out I'm a religious leader and I'm from Detroit, I'm deeply honored. Thank you. And that goes to show you, when you look at Google or you Wikipedia, that you gotta be careful, okay? Honorable members of the Supreme Federal Tribunal, Superior Tribunal of Justice, ministers, judges, lawyers, members of the central authorities, consular staff from the Brazilian and the American embassies, and of course, the lawyers, of which I am one. And of course, I have to say my very personal friend and fellow professional, Judge Monica Fuentes, whom I have worked with for many, many years as a Hague judge. You do me a great honor today in allowing me to visit your beautiful country. This is my first visit to Brazil. I am not an expert on Brazil. I don't pretend to be an expert on Brazil. I don't pretend that I can solve every problem or that I bring an answer to every problem. This is a conference about Brazil for Brazilians,
And I recognize that, and I respect that very much, what you are trying to do today. It was very interesting to me to listen to the discussion in the first panel and hear the discussion in terms of problems, things of interest that every one of you is here for and to hear about. This is a subject that is near and dear to my heart in talking about the International Hague Convention on Parental Child Abduction. As I said, when I found out I was coming to Brazil, I tried to look up a little bit about you. I know something about Brazil, much the way that many of you know something about the United States. We're both very big countries. We're large in population, we're large in size. Sometimes comparing the way we handle problems to Switzerland or some other smaller country is difficult to do. But we have so much in common. We've both been through serious economic times. We've gone through an economic depression. You have as well. But on the other hand, we're some of the largest economies in the world. You're 9th largest. We're very large as well. We're rich in resources. We have oil, we have gas, we have lumber, we have water, we have rivers. We have the Mississippi and the Missouri and many rivers. You have the Rio Negro, I think I'm saying that right, and the Amazon. And I would tell you, I said it wrong, didn't I? And I do apologize right off the bat. I'm looking very forward later on in this week. I just said, if I'm coming to Brazil, I'm going to actually see something of Brazil. So I'm going to the Amazon Wednesday and to Manaus to see a little bit more of your country, because you're like us. People come to the United States and say, I've been to New York. I know all about the U.S. Well, I've been to Brasilia, so now I know everything, right? No, of course not. We know better than that. We were both established. We had indigenous populations in our countries. We have what we call Indians. And we were both settled by Europeans. You had primarily, I think, Portuguese, German, and Italians. The United States was kind of touched by everyone as well. We had English, we had Irish, we had French, Spanish, German, Russians. In fact, I tend to think a bit about myself as being very similar to Brasilia in the sense that I come from the very middle of the United States. A place called just outside of St. Louis in Missouri, which is a state. We have states. We have a system of justice very similar to you. We have state courts, and we have federal courts. I would say also that we're very similar in our sports. We're very sports-oriented. We like football, not foosball, but football, and we like soccer, foosball, and we like basketball. We're very big, and people watch it every Saturday and Sunday and want to know about it. You have soccer, and you've had 5 World Cup winners for the men's team. We've had 3 for the women's team. So I think what I'm trying to say in some of these respects, and I would tell you, I had a Brazilian exchange student who turned me completely on to Club Brasilia, just so you know. Another thing that we have in common is that we like to travel. Brazilians and Americans are big travelers. You are coming to the United States, we are coming to Brazil. Huge tourist not information, but huge tourist destinations. It has been increasingly common for Brazilians and Americans to meet, to fall in love, and to have children. That comes as no surprise to anyone in this room. And one of the things that I like best about both our cultures is how much we both love our families, cherish our families,
and how much we love our children. It is very common between our countries. This is not an unusual thing. It is not unique to the United States. It is not unique to Brazil. So our similarities in terms of culture far outweigh our differences. And ladies and gentlemen of the bar, the bench, students, it's one of the reasons that I became a huge proponent of the Hague Convention. And why is that? For exactly the same reasons that your panels have previously spoken. Because the Hague Convention was designed to protect the best interest of the children, to provide fast, efficient, and safe methods for getting children and parents in front of the correct and proper forum and court to provide permanency for these children. Now, I didn't have a huge introduction, so I'll tell you just a bit about myself. Okay, first of all, I'm a judge. Those things you know. I'm the chief judge for our Court of Appeals. It's a state court in Missouri. I've been a judge, this makes 36 years. I have served in the equivalency of a court of first instance, a court of second instance, and now I have been the chief judge for the Court of Appeals for the last 6 years. It's 36 long years of learning what goes on in the court system. Personally, I'm a wife, and I'm a mother of 3 children. All right? So now you know a little more about me than my religious position, although I love it. Thank you so much. That gives me, I can't tell you how much I will get out of this story when I go back home. As a trial judge, and when I say trial judge, that's what we would call a court of first or second instance, people who hear the evidence. As one of those judges, I heard murder cases, I heard rape cases, I heard stealing cases, all sorts of criminal cases. I heard civil cases that involved business contracts, medical malpractice, and automobile accidents. Some of these were very complicated cases. Some had horrendous facts, as you may well imagine. But I will tell you, ladies and gentlemen, that the hardest cases for me were those involving children and involving custody matters. And why do I say that? I mean, a murder is a terrible thing. But you know what? A murder and a stealing and a rape have already happened. I have no control over that. That already happened. But what happens with a child and their parents is a forward matter. What I do or what I fail to do as a judge matters. It will matter to this child and this family for the rest of their lives. All of you here are familiar with the basic premise of the Hague Convention. I guess I've been around so long that I remember what it was like before the Hague. I remember what it was like when there was no legal framework, when there was no rule of law, and that the only way when a child was taken out of Brazil or taken out of the United States was the other parent went and re-kidnapped the child. And we all know how well that worked. We all know how pleasant it is for a child to be kidnapped out of a schoolyard, taken from their bed, or served in some mercenary position, having someone to come and take that child. In response, ladies and gentlemen, back in the 70s and 80s, people got together, lawyers, judges, and said, we want to establish a framework of how to get this child back to the country that has the greatest contact. And so the Hague Convention set out the rules and procedures for doing that. There was a real reason for doing that, because if that child was abducted, unless it was re-abducted, and sometimes re-abducted and re-abducted, then this child frequently lost all contact with the other parent.
The Hague Convention, as has been stated numerous times already today, is a forum selection treaty. Where is the best place? You do it all the time as judges. You know, someone lives in Brasilia, raises their children in Brasilia, and then mom leaves and goes to Manaus or goes to São Paulo or somewhere else. Someone has to make the decision of how that child, where is this going to be heard? You do it all the time. It's just that now we do it on an international framework. And we talk about habitual residence. Where are the most significant contacts? Where does this child have the greatest reach? Article 11 of the Convention provides a 6-week time limit for resolving most convention cases. And for many of us, including me, 6 weeks is nothing. 6 weeks and the judiciary flies, right? We barely got it filed, we're setting it, we need to have it heard. But that's nothing in the life of a judicial case. And in those of us who try cases, sometimes maybe 10,000 cases a year, sometimes 30,000, sometimes less. That doesn't seem like much. But there's a good reason, ladies and gentlemen, for imposing that kind of a time limit. I became a grandmother in September. I went there after my grandchild was born, and then I saw the child again last week. Do you know how much changes in 10 weeks with a child? How much do they grow? How much do they develop? How much do they change? How much are they affected by the loss of a parent for 6 weeks, 6 months, 6 years? The Hague Treaty is to facilitate this return. The requirement that the child be returned promptly is absolutely crucial. First of all, it's a reasonable assumption to believe that it's generally better for the child if any disruption caused by the taking is resolved as soon as possible, for the very reasons that I just outlined. That child needs some stability. It needs to get in front of a court. There needs to be a decision made to reduce the uncertainty, not only for the child, but for the parents. Second, the longer the child is away from their state of habitual residence, the more likely they are to become settled. And we talk about that settling, and I'll talk a little bit about it later as well. Third, one of the primary aims of the 1980 Convention is to simply deter these abductions. If it becomes known in the international community that you can abduct your child and that the judiciary will not implement or enforce the convention, several things happen. First of all, delay causes delay. The longer you take, the more delay ensues. If you can move quickly, if you can move fast, you get the case handled. If a court does not take charge of their own case, and that's what we as judges are charged with doing, is running our own courts. If they don't take charge of the case, I assure you, and I am a lawyer, that the lawyers will take charge. And I have the greatest respect for lawyers, but part of their job is to advocate, is it not? And one of the things that they do as a tactical matter is to file motions and to delay. It's a tactical response sometimes. Delay, delay, delay. The longer the delay, the more settled the child becomes. Hence, that is in favor of the parent who has the child in custody. The second thing is that more people will abduct children because, ladies and gentlemen, it works. If you abduct and you can keep that child and nothing happens because the judiciary
grinds exceedingly slowly, why shouldn't you do it? Makes good sense, doesn't it? It's a sensible process. I didn't say it was right. I didn't say it was fair. I just said it makes sense. The final thing that happens here is that other convention countries come to regard those countries as unpredictable, as not evenly applying the convention. And sometimes what happens then, and I've seen it in the United States, is that those countries start refusing to return children to those countries because they don't trust that legal system to adhere to the convention. And therefore, ladies and gentlemen, timing is an essential key. To meet the convention's goal of promptly deciding cases, the convention urges both trial-level, courts of first and second instance, and appellate courts to use the most expeditious procedures that are available to hear and rule on a Hague case. As has been already discussed, lengthy delays are a major impediment to the convention. Some first instance courts, some trial courts can take a year to make these decisions, to make these determinations, and appeals can add years to this decision-making process. Are we really helping anyone by doing that? When we do this, we're adding years of uncertainty, unpredictability to scared, confused children who become alienated, and we're preventing parents from ever establishing any finality. Because isn't that what we do as judges? We bring some finality so that people can get on with their lives. There are ways to do this, ladies and gentlemen, and we're slowly and surely working on these things in the United States ourselves. Some of those things that can be done outside of changing the law, because sometimes changing the law, as we all know, is very difficult. Getting things through or getting your lawmakers to understand what goes on in the court process is hard. Some things that we've done in the United States, for example, is we've done specialized courts so that when the matter comes before a particular state or a particular jurisdiction, it goes to one judge who knows what a Hague case is. Because unfortunately, probably like in Brazil, not every judge in the United States is thoroughly familiar with a Hague case, or what to do, or what does it mean. Something else that we've done is that regarding motions, I think sometimes you call them embargoes of declaration. I may say that wrong, and I apologize. But we require that if an attorney is going to file a request for such an embargo or what we call findings of facts and conclusions of law, why did you do this, they have to request it, and they have to request it before the first or second court of instance hears the case, so that you don't go all the way to the top and then start all over. Those things are done so that we call it not ambushing the court. The court has an opportunity to make those rulings and those findings, and they know specifically what they're supposed to do. For example, in our Court of Appeals, something else that we did was sometimes appeals take a very long time, don't they? We go up, it sits there a long time, we think about it, and then finally we rule, oh no, we're going to dismiss it, or we rule, yes, we should do something or not. But in the many courts of appeals in our country, we have imposed a self-imposed 30-day deadline in which to render a decision in a case involving juveniles. 30 days. Think about that. When it gets up, because what we do is much the same as you,
We're not ruling on the merits of the case, on the facts of the case. That's been done by the trial judge. We're ruling on whether the court below followed the correct procedure, did the right things. And because we care about the children. You know, we frequently hear, oh, it's in the best interest of the child. We care enough about the child to make sure that this moves through our court as quickly as we can possibly make it move. Sometimes it works, sometimes it doesn't. I'm not making pretenses to you. I know there have been similar procedural aspects that the courts have done in Uruguay and in Chile to prioritize and expedite these cases. These are things that you, as members of the judiciary, can do on your own. Sometimes we have this attitude, oh, we can't do it. We don't have the ability to do it. We just follow the law. Yes, we do follow the law, and I don't doubt that. But sometimes we make things worse for people. This is even further emphasized when we talk about the defenses under the convention. And there are 5 narrowly defined defenses under the convention that all of you are aware about. 2 that most often come into play are where a person makes the request for return more than a year after the child has been in a place and has allowed and the child therefore is settled. Perhaps you have a similar saying in Brazil, but we have something that says justice delayed is justice denied. If you let it sit forever, there will be a decision. Eventually, the child will turn 16. Eventually, the child becomes settled because we, as a court system, have failed. We have failed because we let it just continue on. And of course, the child becomes settled. But is that the fault of the left behind parent? Is that the fault of the central authority? No, it's the fault of the judiciary, because we just didn't get ourselves in gear or take it seriously enough to get the case moving. The other exception is that of the grave risk. All of you here know about 13B, grave risk, serious physical or psychological harm, placing the child in an intolerable situation. One other thing you should know is that I have also chaired the Family Court Committee and the Domestic Violence Commission for Missouri. So I want you to know that, as well as my religious declarations, in advance, because I do recognize what domestic violence does. I do recognize what goes on in family courts. I do know how things are used. But again, ladies and gentlemen, I point out to you that just because there has been an allegation of domestic violence does not mean, oh, bam, that stops the process. That is not what stops the process. The defense is not meant to trigger an automatic examination of issues relating to custody, getting into the best welfare of the child, or something like that. The way it's supposed to work is, first of all, the court makes a decision. Where is the place of habitual residence? Who has the significant contacts? And if you decide that that place is, I don't care, Brazil, let's take somewhere else, that you decide it's the United States, then you move into the defense at that point. And then if you decide, yes, there are allegations of domestic violence or domestic abuse or abuse to the child, it doesn't stop. Oh, that's it. No. There has been domestic violence. We cannot proceed. This is it. Only we can take care of these people, right? No, that's not what happens. What you do is you then determine whether or not there are protections in the country that you are looking to return that child to.
Because if those protections exist, then you can return this child and mother or father safely to that place. Let me just tell you a little bit, and because I think sometimes judges look at this as, I must protect the child. I understand that. I understand that because I do the work, ladies and gentlemen. Okay, in my state, in Missouri, we're not California, we're not Texas, we're not Florida, I get that. But we have 69 organizations in our state alone providing domestic violence services. We include housing, we include education for the mother and the child, access to health care, child care services. We provide transportation, crisis counseling, and language services, including Portuguese. Now, this is Missouri, not your most known state, I get it. We provide protective services. In the court system, you can come in and ask for an order of protection, that's what we call it, so that a victim can come in and say, I want protection, and they can get that protection. Violators in the state of Missouri face, in other words, if you do something with domestic violence, you are looking at a $10,000 fine and 4 years in prison. We have organizations that provide an attorney dedicated to serving victims of domestic violence. We have crime victim advocates who are available by telephone for consultation. We have victims who may receive payment from what we call the Crime Victims Compensation Fund. They can actually get money to help support them. We're required to keep the victim, again, the person being returned, address confidential so that they receive protection. So is it perfect? No. But we do have protections. Now, I have to acknowledge to you something that I thought was very interesting today was that, that you provide attorneys to all of your returning parents and left behind parents and for all custodial matters and in all divorces, apparently. So really, there's no private attorneys unless they want to. You provide that. And I will tell you, in a spirit of openness, that we do not automatically provide an attorney for left behind parents as a matter of right. But I must tell you also that that's no bias against a left behind parent or a returning parent. We don't do that for our own U.S. citizens, okay? We don't provide those matters. But that doesn't mean, ladies and gentlemen, that left behind parents are on their own in the United States. Our central authority, the State Department, maintains a nationwide network of 2,000 private attorneys, law firms, and other organizations who are willing to consider representation for qualified left behind parents in convention cases in the U.S. for either free or reduced prices. Now, why do I tell you this? I tell you this partly because of what I do as a U.S. network judge. We have 4 Hague International Network judges in the U.S. And 2 of them are out of Washington area, one's out of Florida, and then I cover the great Midwest all the way to the West Coast, sort of from California over, all right? So a lot of territory, but we all work together. But in addition, we have set up a domestic network so that we have a domestic judge in each state who is knowledgeable about about Hague Convention cases, so that if an issue arises in Texas, for example, which is not my state where I know everything, then I contact that domestic judge in Texas or California or whatever, and I get them to give me information. This is important because we are able to communicate. We are able to work with your Hague Network judges, for example, or any other place in order to find out information.
Because bottom line, ladies and gentlemen, is when you get ready, or when a U.S. judge gets ready to send a child back to Brazil, they're nervous about it. They're concerned. Are those Brazilian judges, do they care? Do they care about these children? Can they provide protection? Can they put these women in a shelter or provide a place for them to stay? I shouldn't say just women, but there's a lot of them. Can they provide for this child? They're concerned too. What's going to happen? And even though that's not part of the convention, that's part of what we deal with as International Hague Network judges, is because a judge will frequently have questions. Once they make that decision, a judge like Monica will contact me and say, you know, our judge wants to return this child to Minnesota or Florida. They're concerned, is there a place for this woman to go, this child to go? Is there a warrant outstanding for them? Is there a procedure in place for an expedited hearing so this woman doesn't go back and sit for years and years and years and wait? Is there a reason for that? And so as a Hague International judge, that's part of my work. Part of my work is to educate judges in my own area, domestic judges, because they don't always understand it. They don't always get the 6 weeks because it just goes on their docket. And sometimes, I'm sure that happens here as well. Sometimes we have to educate and let them know. We participate in international exchanges. But our second is this domestic exchange that we've talked about, that we, the International Hague judge, like Monica, would contact me. I reach out to the judge that would be handling matters in the States, or I reach out vice versa and contact Monica and say, can you find out? Or can we even set up a telephone conference so that the two judges, using whatever due process is necessary, can reach out so this can be a successful exchange so that the judge in the United States is confident that this woman and this child will be protected here. And ladies and gentlemen, it used to be that there were a lot of outgoing or incoming cases. For example, in Brazil, it used to be there were more incoming than outgoing. But now, ladies and gentlemen, it's about 50-50, outgoing, incoming. And that makes a difference because that means that there's other courts making the decision. Do we send these children and mothers back to Brazil? I'm happy to tell you that in the United States we do. And in many cases, when the parents are returned to the United States and the custody case is heard, the mother and child are frequently allowed to return to Brazil. It's not a matter of, oh, we're assuming jurisdiction, therefore no one can ever return. That's not what happens, and it should not happen. Let me give you one example or so. I got a call from a Dominican Republic judge, our contact judge there. A judge in Dominican wanted to return a child to California, wanted to know what provisions could be made for this child. And so I reached out to the California judge, arranged a telephone conference where the parties were all on the telephone, not talking about the merits of the case, but making sure that the transfer, the return, would work. And that the Dominican judge was assured that this mother would be safe when she came back, because there were allegations of domestic violence. In another case, I was contacted from Norway, wanting to know why a case was taking so long out of New York. I contacted the local domestic New York judge. She inquired into what was going on. And in fact, what had happened was this had become a family court case. It had just been shoved on her docket. She had no idea it was a Hague case. And, you know, it was being treated like every other family court case. And so once the local judge who was in charge in New York made her aware of that case, it went to the head of her docket.
And why? Because she cared. Because a Hague case is important. Because delay ruins the future of the child. It ruins the future of the family. So sometimes these things work. A large component of what we do is trust. If I can convince my American judges that you in Brazil really do care about the child, that you will take care of the child, that you will make sure that this child will be properly looked after, cared for, I can get judges. I don't tell them how to rule their cases, don't misunderstand me. But I can say, I know Judge Fuentes. I know that what she tells me is true. And it's safe for you. It's a good process to return the child to Brazil. And she can tell you, I've contacted Judge Sheffield, and Judge Sheffield has inquired into this, and she has found out information, and we can get this done relatively quickly. But it's something that we as judges have to do. It's not something that we just let sit and die on the vine. We have to make the effort, we have to be proactive, and we can and we will do it. I ask you to have trust in the system, have trust in the network, and to have trust in your fellow judges, because fellow judges around the world, it's not unique to Brazil, it's not unique to the United States. You will find that it's very true that everyone cares about children and their families, and that this is important, and it is important work that you do on a daily basis. Thank you again for the deep honor of being here. I appreciate Judge Faria, Ministro Faria, I'm mauling this abominably, for allowing me to speak. And it is an honor to work with you and to have this opportunity to spend time with you. I look forward to additional time together. Thank you. Pleasure. Eu acho que a ausência do papel aqui com um currículo resumido da juíza Mary Sheffield foi providencial, porque na realidade o que nós vimos foi a apresentação dela mesma, não é, num tema tão sensível, mostrando como uma mãe de 3 filhos, não é, se eu não estou equivocado, de 3 filhos, uma esposa, cuida de um tema como a subtração internacional de menores, e não só da subtração internacional de menores, mas também do tema envolvendo violência com relação às mulheres, da família como um todo, de uma maneira tão cuidadosa, de uma maneira tão sensível, né? Então, a própria apresentação que a senhora fez, juíza Mary Sheffield, foi a melhor de todas. Então, a letra fria de um papel certamente não iria substituir jamais essa apresentação. Então, eu gostaria de dar os cumprimentos pela excelente palestra que nos foi apresentada, como eu disse, não só trazendo conhecimento de causa, mas trazendo principalmente a sensibilidade que um juiz deve ter ao estar diante de casos tão importantes para as famílias. Então, parabéns, eu agradeço aqui e declaro encerrado os trabalhos dessa mesa.